A gente recebe aqui no estúdio o secretário-chefe da Casa Civil, Eduardo Ciarra, para explicar um pouco mais sobre essas medidas do governo. Olá, boa tarde, secretário. Boa tarde, a satisfação de estar presente aqui. Por que o governo tem tanta pressa em aprovar essas medidas e o senhor concorda com a Comissão Geral? A Comissão Geral, ela pode ser utilizada em casos emergenciais e nós temos uma situação, em função do agravamento da situação de caixa de todos os estados e também da União, em decorrência da baixa atividade econômica que nós estamos podendo observar ao longo desses últimos 4 ou 5 meses, isso fez com que o governo do estado agisse no sentido de medidas que aumentem a arrecadação e também medidas que possam reduzir as suas despesas, com ações, algumas delas de projetos de lei e outras ações administrativas. E este conjunto de medidas que foi mandado agora para a Assembleia e que está sendo apreciado em Comissão Geral, ele permitirá que, num curto espaço de tempo, nós possamos restabelecer aqui no Estado a capacidade de pagamento das despesas e dos investimentos que estão em curso, além de recuperar a capacidade de investimento do Estado a médio prazo, que é o desejo de toda a população paranaense. E é importante dizer que nós estamos discutindo com a classe dos trabalhadores, dos servidores públicos, não nos negamos ao diálogo. O governador Beto Richa sempre foi aberto ao diálogo, está nos orientando nesse sentido, tanto que nós cedemos em alguns pontos, o ajuste, consequentemente, aprovadas as medidas, demorará um pouco mais do tempo que imaginávamos, mas cedemos para poder avançar na negociação. Agora, secretário, nos últimos dias o Estado vem vivendo um momento muito tenso, por conta dessa crise financeira, da tentativa de aprovar essas medidas de uma forma rápida, enfim. O governador não se pronunciou, não veio a público falar sobre isso de uma forma clara. Por quê? Não, na realidade, nós temos, o secretariado está tratando dessa matéria, o governador tem sim manifestado em todos os momentos a preocupação com relação à situação que o Estado se encontra, e as medidas são medidas emergenciais para que, num mais curto espaço de tempo, nós consigamos restabelecer essa condição, primeiro de fluxo de caixa e depois da capacidade de investimento do Estado. Qual é a real situação financeira do Estado? De outubro para cá, o Estado quebrou? É importante frisar que o governador Beto Richa recebeu o governo em 2011 com dívidas de 4,5 bilhões. E nós fomos, ao longo desse período, além de administrando e pagando essa dívida, o governo do Estado teve a oportunidade de oferecer aumento para os professores na ordem de 60% nos seus salários. Também contratou um grande número de professores e de outros servidores, como os policiais militares. Isso, de fato, impactou nas despesas do Estado. Logicamente que foi para corrigir problemas do passado. O agravamento desses últimos meses, ele se dá também em função da baixa atividade econômica do país e pelo fato de que nós adiamos a receita que teríamos em janeiro do IPVA em função dos projetos que foram apresentados à Assembleia em dezembro passado, que havia necessidade da noventena e ele só será cobrado o IPVA, então, em abril. Foi dito também que este conjunto de medidas para a Assembleia agora aumenta impostos, não aumenta impostos. Está muito claro, o projeto não trata de aumento de impostos, trata de aumento de arrecadação na medida em que você vai melhorar a eficiência da arrecadação através da instituição da nota fiscal, da nota paranaense. Secretário, é por isso que o governo tem essa medida, pretende aprovar essa medida de unificação dos fundos da Previdência? É para usar esse dinheiro para tampar um rombo? Não, evidente que não. Há um grande equívoco na análise que tem sido feito com relação à questão da Previdência. O projeto é claro, os recursos da Previdência, nós estamos unificando 2 fundos, um fundo previdenciário e um fundo financeiro. Um é deficitário, o outro é superavitário. Ao unificar, nós teremos a oportunidade de não precisar todos os meses colocar cerca de 250 milhões do Tesouro do Estado no caixa para pagar aposentados e pensionistas. Na realidade, nós vamos simplesmente fazer com que este recurso seja unificado para pagar somente servidores
na aposentadoria. Não há risco nenhum? Não há risco, até porque a lei é clara, o projeto, é só ler o projeto. É destinado única e exclusivamente para pagamento dos inativos, dos pensionistas. Está claro no projeto, não há nenhuma dúvida com relação a isso. E outra coisa, nós temos a Previdência Complementar, que está sendo criada através do projeto, que vai trazer os novos, servidores, os futuros servidores do Estado, a contribuição de uma Previdência complementar. O Paraná, a Previdência continuará administrando os recursos existentes, não há nenhum prejuízo para os servidores. Secretário, essa forma de aprovar as medidas, enfim, de evitar o diálogo, a tentar abreviar o processo político, de negociação política, foi um dos motivos dessa revolta aí dos professores e de outras categorias do funcionalismo público. Não seria melhor debater com a sociedade, enfim, conversar e tentar um entendimento? Como eu disse, nós temos uma situação emergencial. Nós temos a necessidade de rapidamente recuperar o nosso caixa para poder pagar os compromissos assumidos e também, evidentemente, voltar a ter capacidade de investimento. A população do Paraná precisa de melhores serviços e por isso é que nós sempre espera por melhores serviços e por isso é que nós estamos nos preparando para dar essa condição de investimento ao Estado do Paraná. A Comissão Geral, que foi num regime de urgência em função dessa dificuldade momentânea, ela está nos permitindo dialogar, inclusive, com os movimentos que estão organizando essa greve, que é uma greve que tem envolvimentos político-partidários também. Está claro, ficou claro, porque o governo federal está fazendo medidas mais duras do que essas, com a mesma falta de transparência, se é que isso é uma falta de transparência. O senhor acredita que é? Não, eu não acredito. Eu estou dizendo no linguajar de quem está dizendo isso. E eu tenho certeza absoluta que nós temos uma situação emergencial que precisa ser avançada, é nesse sentido que nós estamos trabalhando. Secretário, no caso dos professores, o governo recuou nas medidas inicialmente propostas, né? Medidas que mexiam em benefícios e vantagens que a categoria conquistou ao longo do tempo. Agora a gente vê outras categorias mobilizadas. O senhor espera enfrentar uma oposição ainda muito forte? Não, eu acho que a questão do quinquênio dos anuênios que causava impacto nos restantes servidores, essa foi excluída da negociação, até em função dessa necessidade do diálogo. E com relação aos professores, também abrandamos todas aquelas medidas que prejudicavam a progressão da carreira dos professores, o PDE. É importante dizer que nós fizemos, e diferentemente do que tem sido noticiado, contratamos 4.500 professores agora efetivos, aqueles concursados, 10 mil professores já foram contratados para esse reinício das aulas, além do que 12 mil professores que estavam fora de sala de aula, ou em funções administrativas, ou afastados, voltaram para a sala de aula. Então é importante dizer o seguinte, nós temos que cumprir os 200 dias de aula para os alunos da rede escolar do Paraná. E a Secretaria de Educação informa que está preparada para receber, não vai faltar nem pedagogo, não vai faltar merendeira, não vai faltar professor e nem funcionário administrativo. É que a greve paralisou, né, ou não permitiu o início das aulas, mas nós estamos prontos para receber os alunos, e é isso que nós queremos fazer. Agora, secretário, o senhor ouviu ali nas manifestações dos professores, principalmente, dizendo que vão manter a greve porque o recuo do governo nessas medidas que o senhor acabou de citar não era a única reivindicação deles, ou seja, há um caos na educação, a gente percebe isso, fomos a várias escolas, conversamos com muitos diretores. Como é que fica essa questão, se esse movimento continua, como é que o governo vai se defrontar contra essa paralisação de uma área tão crucial como a educação? Nós não acreditamos que haja paralisação, porque nós temos vários professores que estarão dispostos a reiniciar a atividade, porque é natural que seja assim. Os professores receberam 60% nos últimos 4 anos de aumento. Infelizmente, o IDEB do Paraná caiu nesse período. Nós queremos construir soluções para melhorar a qualidade da educação, dialogando com a categoria. E é isso que o governo está pretendendo fazer nesse próximo período. O senhor, como chefe da Casa Civil, convive diariamente com o governador de uma forma muito próxima, né? O governador Beto Richa pretende dar alguma explicação para a sociedade, para a população do Paraná? O senhor acredita que ele vai falar nos próximos dias a respeito dessa crise? Afinal de contas, ele herdou o governo dele mesmo. Ele vai se manifestar sim. Enfim, nós estamos avançando naquilo que é a intenção do governo, que é aprovar o projeto, e ele vai se manifestar no momento oportuno e tenho certeza que vai esclarecer a população do Paraná.